A nossa leitura para a ambientação é do livro Vida Feliz, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 197. Reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Da mesma forma que o corpo se desgasta, a mente se cansa e desarmoniza. A mudança de atividade, o espairecimento, os jogos que distraem, os desportos, a meditação funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental. Dedica algum tempo à tua renovação interior, examinando o que fazes e como torná-lo mais agradável, ensejando-te equilíbrio e menos fadiga. A mente é espelho que reflete o estado do espírito, merecendo carinho e desvelo, a fim de funcionar bem e com êxito. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse dia de vida que nos foi concedido, agradecendo pela oportunidade de estudo, de esclarecimento e de consolo, e rogando bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para aqueles irmãos que estão a caminho, e por aqueles outros que aqui não poderão estar. Pedimos também para a nossa irmã, que hoje será intérprete da sua mensagem. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. E agora, convidamos a nossa irmã Cláudia Janaína Cândido, frequenta a nossa casa, e hoje fará a explanação de Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, itens 40 e 41. Tema: prevendo próxima morte. Vamos vibrar com a nossa irmã. Então, bom dia a todos. Não deu nem tempo de sentir saudade. Eu estava aqui semana passada conversando com vocês e dando continuidade, né, nesse capítulo maravilhoso de preces, esse capítulo 28, prevendo próxima a morte. Todos os dias, pessoas retornam para a pátria espiritual, certo? Assim como chegam, retornam. Sabemos que chegará este dia para todos nós. Aí, antes de entrarmos no item, antes de começarmos a ler o Evangelho, eu pergunto: por que tememos tanto esse dia? Se sabemos também que a morte ou desencarnação é somente a nossa transferência, por assim dizer, desse plano material para o plano espiritual. Vamos entender um pouquinho sobre a parte da morte, com uma historinha que tem aqui nesse livro, que tem um título bem sugestivo, Quem tem medo da morte, de Richard Simonetti. Ele tem a primeira historinha chamada Bico de Luz, que eu adoro essa historinha, e para ilustrar, antes de entrarmos no capítulo, ela começa assim: um homem transitava por estrada deserta, altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam, não raros, assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um bico de luz.
Olhou para trás e, como por encanto, o medo se desapareceu. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história se assemelha ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana, nasce com a gente sabe. No entanto, muitos têm medo por desconhecerem inteiramente o processo e o que nos espera na espiritualidade. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida além túmulo, conscientizando-os da sobrevivência e descerrando a cortina que separa os dois mundos, pouco fazem nesse sentido, porquanto limitam as incursões pelo terreno da fantasia. Fantasiam-se como será, como é. O despreparo para a chegada da morte atinge multidões que regressam, como eu já disse, todos os dias sem a mínima noção do que nos espera, do que os espera. São pessoas que nunca meditaram sobre o significado da nossa real jornada terrena. E nós temos, com o estudo do Espiritismo, a noção e o entendimento de que não somos donos desse corpo, por mais bonito que ele seja. Não nos pertence. O Espiritismo, como na historinha, é o bico de luz. É o pontinho de luz que ilumina os caminhos misteriosos deste retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com seriedade, serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. E isso é muito importante. Fundamental mesmo, já que se trata da única certeza que nós temos. Todos desencarnaremos um dia. Isso é certo. Como diz muitos por aí, já nascemos com a senha, a gente só não dá para ver. Usamos ou fazemos uso desse corpo como alguém aluga um carro, por exemplo. A gente vai lá, aluga um carro para uma viagem longa ou curta. Então, porque quase muitas pessoas falar em morte, falar em desencarnação, para muita gente, é como se fosse algo fúnebre, sobrenatural, tenebroso. Para entendermos melhor esse temor da morte, vamos retornar para a época dos cristãos primitivos. Os primeiros cristãos, que mesmo condenados ao martírio da morte, ou nas arenas, ou em qualquer outro local que fossem julgados, para eles a morte não tinha ligação com terror nenhum, nem medo. Os atos, o acompanhamento dos sepultamentos eram seguidos de alegria, cânticos, hinos. Até mesmo no caminho do seu martírio, eles iam cantando, orando. Aí a gente começa a entender por que Kardec colocou esse capítulo de oração. Porque os cristãos primitivos, eles consideravam que o corpo era uma prisão e a morte a tão sonhada libertação. Com essa certeza, eles nunca tinham
esse temor que nós temos. Mesmo com a separação que eles sabiam que ia haver dos seus familiares, dos seus bens, das suas coisinhas. Mas eles não tinham dúvida, por confiarem no reencontro depois, que seria só por um tempo. Aí vem a Idade Média. A Idade Média, ela traz essas mistificações sobre a morte, traz essa ideia de superstições, fanatismo, e acabou tornando a morte, a desencarnação, uma coisa sombria, travestida com muita dor, pavor, roupas escuras, cerimônias horrendas, dando a impressão de que a desencarnação é a mesma coisa que solidão e abandono. É hora de nós, espíritas, que estudamos o espiritismo, retomar as fontes primitivas do cristianismo, com a certeza da continuação da vida. A morte passará a ser recebida mais tranquila. Morrer deixará de ser uma tragédia. Será sim um mecanismo que facilitará o renascimento em outra esfera, ou seja, o nosso lar espiritual. Sigamos, pois, na direção com tranquilidade e sem temor. Fazia-se necessário essa observação para nós nos tocarmos e podemos agora entrar no item 40, que é o prefácio. E Kardec começa assim, ó: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não atingiu de todo, a alma impaciente já o solvou para a imensidade. Já aprendemos que a morte é somente do corpo físico. E aqui vemos isso. Isso acontece, ou seja, prever a morte próxima somente para aqueles que têm dentro de si a certeza da imortalidade. Muitas pessoas adoentadas, que estão acamadas, têm esse pressentimento. Começam a receber visitas. Quem não tem um caso familiar de algum idoso ou de alguém acamado que recebeu visitas de alguém desencarnado, de algum familiar, já começa a se sentir as forças desvaindo. E para termos essa condição de prevenção da chegada da nossa desencarnação, nós temos que ter dentro de nós essa certeza de imortalidade da alma. Viver buscando o bem em nós. O bem nos demais à nossa volta. E em todas as coisas. Vemo-nos sempre como ser em processo de evolução. Estamos aqui para isso. Onde nos esforçamos para seguir esta meta divina de perfeição. Podemos até cometermos erros. Pela nossa condição de espíritos imperfeitos, mas tentaremos tentar, gente. Sempre longe de qualquer pensamento, atitude que nos leve ao mal. Não nos apegamos às coisas do mundo, onde por um tempo vivemos, nos preparando assim para uma desencarnação. E eu vou sempre usar essa palavra, essas duas palavras, desencarnação serena e tranquila. Semana passada nós falamos
de um sono, um repouso sereno e tranquilo. Uma desencarnação seria um sono? Pode ser. Sereno e tranquilo. Num caminho reto. Tentando, buscando esse caminho. Aí eu trago para vocês uma coisa que Chico Xavier dizia, que ele se sentia um caracol, andando bem devagarinho, mas um caracol que andava em linha reta, não ficava em círculos, ia devagarinho, mas ia. Nós nos apeguemos a essa lição de Chico e vamos ser um caracol também, porque não somos perfeitos, mas vamos andar devagarinho, em linha reta. E Kardec continua esse item assim, ó. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, penosa e dolorosa é essa separação, e cheio de perturbação e ansiedade no despertar do além-túmulo. Quanto mais apegados somos ao mundo material, a este mundo corpóreo, mais dolorido e penoso será o nosso desligamento dele. Não é assim? Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente demora a se desapegar dela. Às vezes nem usa, mas está lá guardada em casa. Uma roupa, um objeto. Nessas palavras de Kardec, a gente percebe claramente que as reações à morte dependem de como se vive, dos ideais, dos sentimentos, do uso da inteligência, compreendendo que em qualquer época, até na aproximação da morte, pode-se compreender e aceitar as leis divinas, modificando o quê? O nosso campo mental, facilitando os espíritos protetores que virão ao nosso auxílio, e eles sempre vêm. E o Espiritismo vem relembrar, confirmar e provar a imortalidade da alma e seu processo evolutivo, que foi ensinado muitas vezes por Jesus, demonstrando aos homens, pelos ensinos dos próprios mortos, que a vida continua além da morte. E ele pede, Jesus pede, sede perfeitos. Ou pelo menos tentarmos ser. O reconhecimento das nossas faltas em qualquer época da vida não deve levar a pessoa ao desespero, ao medo ou ao desânimo. Pensarmos, fui bom o suficiente? Como será a minha morte? Não precisaremos pensar assim. As leis do nosso Pai Celestial são justas, mas são também misericordiosas, proporcionando sempre o arrependimento. E ao arrependido, a oportunidade de corrigir o erro. Olha que legal! Porque o espírito, ele é imortal. Mas aí nós estamos numa qualidade, uma condição de imperfeição, mas somos perfeitíveis. Podemos chegar à perfeição. Essa é a nossa grande esperança. Não vamos nos apegar como vai ser, que medo, como é que eu vou acordar, como é que eu vou chegar lá. Será que eu fiz tudo que eu deveria fazer? Não vamos ter dúvida quanto a isso. Vamos viver em linha reta, tentando o bem, o máximo que a gente puder. Aí, Kardec
ele entra na prece. E a prece é grande, hein? A prece é bem grande. Ele ensina uma grandiosa prece. Para dormir, ele ensinou uma precezinha pequenininha. Mas para desencarnar, para ver próxima essa sensação, prestemos atenção na prece. Meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a inspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Algo nos espera. Creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível de minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Olha a certeza. Deus Todo-Poderoso, sinto que rompem os laços que me prendem a alma, ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Nada será oculto. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras, segundo como eu agi na terra. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Uma justiça que tudo vê. E tanto maior serenidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para se fazer o bem, que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. E quantos recebem esse benefício? Estamos lá moribundos, quase indo. Ganhamos mais um tempinho para ficarmos aqui, para reparar algo. E cometemos os mesmos erros. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador para o pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla, partilha, tão só dos justos por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança em que, pelo trabalho, alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e meu anjo da guarda, aos quais dentro em pouco verei, como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Olha que legal. Podemos encontrar todos que foram antes de nós e podemos vir aqui visitar os que deixamos. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenho a reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, as minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Iremos encontrá-los também.
Por isso, caminho reto, tentando fazer o máximo do bem que puder. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal, nenhum rancor contra eles alimento e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. Me veio agora à memória, na passagem de Jesus, na crucificação dele, Divaldo Franco Pereira, o médium Divaldo, ele diz que quando estava ao lado dos dois ladrões, o ladrão da esquerda que se arrependia e sabia da inocência de Jesus e se arrependia dos seus erros, mas que tinham cometido os seus erros, estava ali se achando justo na cruz, ele pede perdão e Jesus, por uma questão, como o Divaldo diz, uma questão de posicionamento de palavras ou de vírgula, diz a ele: em verdade, vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse é o arrependimento das nossas faltas. Essa é a certeza de que um dia estaremos num lugar legal, num lugar melhor, arrependidos de fato do mal que fazemos. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-se. Nós terminamos esse capítulo, esse item 41. E podemos entender que nós, seres humanos, somos de raça, cores, e temos muitas formas de nos expressar religiosamente ou de linguagens diversas. E em matéria religiosa, nós escolhemos aquela que melhor nos fale ao coração. Somos de graus variados de intelecto, posição social, sentimentos. Mas se há um verdadeiro ponto comum entre todos nós, esse se chama a desencarnação. Todos estamos fadados a ela, que às vezes de forma contraditória, nós pouco nos preocupamos. Passamos a nossa vida planejando essa vida material como se jamais fosse ter fim. Criamos rixas, desavenças com pessoas, disputamos coisas passageiras, sem nos darmos conta de que tudo ficará aqui na Terra, quando chegar a nossa hora de partir. Aí eu trago de um senhor bem conhecido, que é um texto do Momento Espírita, que se intitula Quando Eu Morrer. Começa assim: vez ou outra acontece, lembramos que um dia abandonaremos o corpo de carne e partiremos para outra realidade. E nesses momentos que recordamos de elaborar testamento, repartindo o que vamos deixar entre aqueles que ficarão, as vontades assim expressas quase sempre criam disputas familiares que chegam a se prolongar por anos. Quanto maiores forem as posses daqueles que se foi, a tendência é aumentar a disputa entre os contemplados. Não existe entendimento e afeto. Houve um homem, no entanto, que pensando em sua morte, elaborou vontades muito precisas. Pensou em seu funeral e o que ele poderia significar para o mundo. Ele era um líder e dizia que não desejava ser idolatrado, mas sim ouvido. A sua era a luta dos direitos humanos e, em nome dela, foi preso 10 vezes, nada o demovendo do seu ideal de igualdade entre os homens. Foi na igreja onde ele era pastor que falou a respeito da sua morte. Frequentemente,
eu penso naquilo que é denominador comum e derradeiro da vida. Nessa alguma coisa que costumamos chamar de morte. Frequentemente penso na minha própria morte e em meu funeral, mas não em sentido angustiante. Frequentemente pergunto a mim mesmo o que gostaria que fosse dito então. Aí eu deixo aqui com vocês esta manhã a resposta. Se vocês estiverem ao meu lado, quando eu encontrar meu dia, lembre-se de que não quero outro longo funeral. E se conseguirem alguém para fazer discurso fúnebre, digam-lhe para não falar muito. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho um prêmio Nobel da Paz. Isto não é importante. Eu gostaria que alguém mencionasse aquele dia em que Martin Luther King tentou dar a vida a serviço dos outros. Eu gostaria que alguém mencionasse o dia em que Martin Luther King tentou amar alguém. Quero que diga que eu tentei ser direito e caminhar ao lado do próximo. Quero que vocês possam mencionar o dia em que tentei vestir o mendigo, tentei visitar os que estavam na prisão, tentei amar e servir a humanidade. Sim, se quiserem dizer algo, digam que eu fui um arauto da justiça, um arauto da paz, um arauto do direito. Todas as outras coisas triviais não têm importância. Não quero deixar para trás nenhum dinheiro. Só quero deixar para trás a dedicação, e isto é tudo o que eu tenho a dizer. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, se eu puder animar alguém com uma canção, se eu puder mostrar a alguém o caminho certo, se eu puder cumprir meu dever cristão, se eu puder levar a salvação para alguém, se eu puder divulgar a mensagem que o Senhor deixou, então minha vida não terá sido em vão. Então, meus irmãos, que nós possamos entender a nossa caminhada aqui na Terra e entender que a nossa passagem não deve ser em vão, que devemos fazer o máximo e nos empenharmos para esse caminho seguir reto e não ficarmos dando voltas e perdendo um tempo precioso que Deus nos deu. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Cláudia pela mensagem bem reflexiva para todos nós nesta manhã. Então, neste momento, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai de amor e bondade, rogando a Ele que cada um aqui presente possa receber todas as bênçãos, todo o amparo, todo o consolo de que necessitemos. Cada um de nós possamos ter a certeza de que o Pai não abandona nenhum dos seus filhos, não dá fardos mais pesados que possamos carregar. Então, que possamos, nesse momento, nos sentirmos amparados, consolados, fortalecidos na Tua fé, Senhor. Te rogamos por cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, fortalecidos na Tua fé e agradecidos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita.
a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.